sublime engraçado Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas perdido ele me achou. Sublime engraçado Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Senhor nosso Deus, Pai eterno, te damos graça nesta hora por estar na tua presença, Senhor. Perdoa todos os nossos pecados de pensamento, de palavras, de obras, e venha tratar conosco nesta manhã, falar ao nosso coração, derramar as tuas bênçãos sobre nossas vidas. É a melhor coisa que podemos receber, é ser abençoado por ti, Senhor. Que tu abençoe teu povo, tua igreja, aqui na frente, lá atrás, as mães, as professoras, as crianças, os bebezinhos. Abençoa todos, Senhor, e dá-nos uma manhã de bênção na tua presença. Que o teu Santo Espírito venha se derramar sobre nós. Fale ao nosso coração, pois é o que desejamos ouvir nesta manhã. A tua voz, Senhor, falando para conosco. Abençoe a cada um, te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Bom dia a todos. Amém. Graças a Deus por estar na casa do Senhor e poder lhe adorar. Quero dar boas-vindas ao nosso irmão Ivo. É bom ter o Ivo conosco. E que Deus abençoe a todos nesta hora. Nos ajude a nossa caminhada. O que torna a caminhada difícil não é o caminho que Deus estabeleceu para nós. A Bíblia diz que não. O caminho que Deus estabeleceu para nós é o melhor caminho do mundo. O que torna difícil a caminhada somos nós. É o nosso ego, é a nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir. Isso é que faz as coisas se tornarem difíceis. Mas o caminho de Deus não é difícil. Foi Jesus quem disse. Ele disse: meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Foi ou não foi assim? É um fardo leve e um jugo suave. Então não é um caminho difícil. Quem põe a dificuldade somos nós. Porque alimentamos o nosso velho ego, nosso velho temperamento. Alimentamos o cão negro. Porque aqui tem um cão negro e um branco lutando. E quem vai vencer? Aquele que você mais alimentar.
Então, as consequências, as situações de sentir o caminho estreitar, a porta apertar, não é que Deus fez assim, é que nós fazemos assim. Nós criamos a dificuldade, porque não queremos vencer a si próprio. Não queremos se render, não queremos ceder, não queremos amar, só queremos odiar. Tudo é um aborrecimento e tudo torna a porta estreita. Eu estava falando sobre a pomba, o irmão Brana disse, por que o Espírito Santo é simbolizado na pomba? Ele diz, porque a pomba não tem fel. O homem tem fel, os outros animais têm fel, e se a pomba não tem fel. Por ela não ter fel, ela não pode se alimentar de nada estragado. Inclusive, infecção intestinal é consequência de alguma coisa estragada, vencida da infecção intestinal. Mas a pomba não tem fel, ela só come grão e coisas limpas. Ele diz, por isso ela tipifica o Espírito Santo. Ele diz, e o cristão é da mesma maneira, ele não pode ter amargura. Se você tem amargura em seu coração, isso só vai te fazer mal, até tua oração não é ouvida. Ah, mas tuas razões não se justificam. Se lembre que Jesus, para vencer, ele cedeu seus direitos. A Bíblia diz que havia anjos esperando ele dar um sinal. Ele desse um sinal, ele destruiu Roma. O exército de Roma estava destruído. Mas ele não veio para destruir o exército de Roma. Ele veio para salvar os pecadores. E havia romanos pecadores. Haviam centuriões que criam em Jesus e foram salvos. Havia uma mulher pecadora, Ciro Fenícia, que era pagã, oradora de ídolos. Mas ela reconheceu que Jesus era Deus. E ela disse, pode me chamar do que tu quiser, de cachorro, de cadela, mas eu quero te dizer que os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Ela venceu a afronta, ela venceu o desafio, ela superou as dificuldades, até do que ela não tinha direito, ela obteve direito. Então, quem faz o caminho difícil e estreito somos nós, não é Deus. Ele diz, meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Amém? Pense nisso, que você vai, se você levar a sério e mudar isso, você vai viver melhor. Raiz de amargura não sustenta cristão, mata o cristão. Vamos ficar de pé, vamos ler a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 12, versículo 13. Apocalipse capítulo 12, versículo 13. Apocalipse 12, verso 13, que diz assim: E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por tempos e metade de um tempo.
fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. E os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Estamos aqui rendidos a ti, pois nossa própria sabedoria e cultura de nada nos ajudaria nesta manhã, se o Senhor não se mostrar a nós. Se o Senhor não se der a conhecer a nós, toda a nossa cultura de nada servirá, Senhor. Por isso esperamos em ti nesta hora, que tu venhas e trate conosco mais uma vez, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Podeis sentar, irmãos. Eu poderia perguntar a vocês que me acompanharam na leitura de Apocalipse 12, versículo 13 até o 17, eu perguntaria para vocês, quem de vocês entendeu o que leu? Levante a mão quem entendeu. Difícil, né? Difícil. Mas deixa eu dizer uma coisa. É assim que Deus faz. Ele escreveu o seu livro com símbolos, parábolas, mas nada ele se deu a conhecer, até que ele queira. Até que ele queira. Tudo está escondido. Até sua vida está escondida em Cristo. Amém? Por isso você nunca será compreendido pelo mundo. Se você levar a sério o cristianismo, se você tem uma vida fiel a Deus e é sincero com Deus, então você tem uma vida escondida do mundo. O mundo não te entenderá. Ele sempre vai querer uma razão de saber por que eles fazem isso, fazem aquilo e se alegram, e isso nem mexe com você. Isso nem te incomoda. Então eles ficam angustiados. Não pode. Não pode, você tem que se vestir assim, você tem que andar assim, você tem que participar disso. Então você se torna uma pessoa estranha. Eles riem de você, eles zombam de você. Do jeito que eles fazem com você, eles fazem com a palavra quando leem isso que vocês acabaram de ler. Nós vamos ver na mensagem, você vai ver isso aqui agora. A palavra sendo zombada, escarnecida. Por quê? Porque é escrita em mistério e eles não entendem, então eles fazem galhofa. Observe que a mesma atitude que os grandes teólogos têm com a palavra, o ímpio, o incrédulo, eles têm com sua vida quando você leva a sério o cristianismo. Quando você não leva, você se torna um sal insípido. Você sabia disso? Você sabe o que é um sal insípido? O sal insípido é um sal quando perde o sabor. Não tem mais validade, não serve para temperar nada, é um sal sem graça. Então a Bíblia diz, se o sal se tornar insípido, não serve para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. A vida de um crente é a mesma coisa. Se você não leva a sério o seu cristianismo, e lá no seu trabalho você age que nem um ímpio, bem, você não vai ter muita graça não. O próprio ímpio vai pisar em você, zombar de você, que de crente você não tem nada. Eles sabem disso. É um sal insípido. Então eu estou aqui só fazendo um rascunho para vocês, porque nós vamos ler isso na mensagem. Você vai ver isso no que você tem na mão aí no livro. E vai ver que a palavra é escarnecida, é zombada e não é entendida. Por isso Jesus disse, Pai, graças te dou, porque não revelaste isto aos sábios e entendidos.
mas revelaste aos pequeninos. Eu nunca estudei teologia, mas eu li muitos livros de teólogos. Isso é uma outra história. E quando eu lia os livros dos teólogos, o irmão Brana fez a mesma coisa. Enquanto os selos não foram abertos, você vai ver, neste livro que você tem na mão, das 10 virgens, você vai ver que o irmão Brana também leu os livros dos teólogos. Enquanto os selos não eram abertos, então ele pegava uma coisa daqui, uma coisa dali, e ele disse, esse aqui é o melhor que tem. Então ele dava uma interpretação, inclusive até para Apocalipse 6, ele deu uma interpretação que vocês vão ler lá também. Mas quando os selos se abriram, ou Apocalipse 6, que ele tinha visto, os intérpretes, passou longe. Tudo isso nós vamos ver nesse livro que você tem na mão, né, das parábolas das 10 virgens. Então, os teólogos que estudam Deus, o que eles fazem? Para você ver que eles estão tão longe da verdade, da revelação, que você compra um livro de um teólogo, baseado num assunto bíblico, ele está te dizendo uma coisa, e parece realmente verdadeiro. Mas depois você encontra outro livro de outro teólogo, com o mesmo assunto que está dizendo outra coisa. Então você percebe que tudo são interpretações humanas. Mas quando os selos foram abertos e dado ao irmão Brana, isso desmanchou toda a teologia e jogou tudo por terra. Porque aí não era mais um homem interpretando, era o Espírito Santo se dando a conhecer através de sua palavra. Amém? Então vamos começar a nossa escavação. Você abre lá na página 10, e onde nós paramos, no parágrafo 43. Né? E vamos agora garimpar e achar essas coisas que foram mencionadas aqui. Página 10, parágrafo 43, ele diz assim: um jovem casal poderia se casar e dizer, nosso primeiro garotinho, nós vamos chamá-lo de João. Se ele nunca nascer, João nunca estará aqui. Isso é tudo, a mesma coisa. Quantas ideias místicas você já criou em relação ao céu? Quão grande ele é? Se você não for nascido novamente, você não estará ali. Isso é tudo. Vê? Isto simplesmente tem de ser desta maneira, porque tem que ser um nascimento. Deus estabeleceu suas leis e tudo opera de acordo com as suas leis. Vê? Agora, nisto, há um remanescente de judeus que há de ser salvo. E vamos tomá-lo primeiro. Porque isto coloca, agora, sempre existiram 3 classes de pessoas, o tempo todo, constantemente. E guarde-os em mente, que são o crente manufaturado e o incrédulo. Todos esses 3. E tem o judeu, o qual é um rejeitado, porque nos foi dado uma chance. Existe uma igreja morna e existe uma igreja cheia do Espírito. Certa vez, Charles Bohannon era o presidente ou superintendente do Distrito do Sul da Companhia de Serviço Público, quando eu trabalhei para eles. Então estava apenas estudando a Escritura, sendo um jovem, e ele disse, Billy, qualquer um, disse, João deve ter comido um pouco de pimenta vermelha e teve um pesadelo ali na ilha de Patmos. Eu disse, senhor Bohannon, você não deveria ter dito isto. Ele era o meu patrão, supervisor. Ele disse, bem, quem no mundo poderia entender isto? Eu disse,
é compreensível. Será compreendido quando o Espírito Santo estiver pronto para revelar isto. Isto é correto. E ele disse, que coisa, disse, eu tentei ler, meu pastor tratou de ler isto, disse, nós entramos numa enrascada e tanto. Disse, tínhamos a noiva em pé no Monte Sinai, vê? E disse, então tínhamos a noiva com um dragão jorrando água da sua boca para fazer guerra com o remanescente da semente da mulher. Tínhamos a noiva em cima no céu, todas as três ao mesmo tempo. Eu disse, isso está sem entendimento espiritual, vê? Ele disse, bem, ali estão elas, todas as três ao mesmo tempo. Eu disse, sim, Senhor, mas esta não é a maneira que foram estabelecidas. Veja, você chamou os 144 mil de noiva, o que eles não eram, eles eram os judeus. E aquele que o dragão jorrou água de sua boca para fazer guerra era o remanescente, os que restaram da semente da mulher, que guardaram os mandamentos e tiveram o testemunho de Jesus. E a noiva estava na glória. Vê? Os 144 mil, capítulo 14 de Apocalipse, estavam de pé no Monte Sinai. Isto é exatamente a verdade. Tendo o nome do Pai escrito em suas testas, isso é exatamente correto. O judeu, o remanescente dos judeus. Então aqui vinha o dragão, a hierarquia romana, a qual a igreja mesma havia sido raptada e estava na glória na ceia das bodas por 3 anos e meio. Então o dragão, o dragão sempre é Roma, o dragão vermelho. Agora, para lhe certificar disto, em Apocalipse 12, o dragão ficou irado com a mulher, que traria o filho varão, que governaria todas as nações com uma vara de ferro, e ele jorrou água de sua boca, ou para guerrear com o remanescente da semente. Vamos parar bem aí, você segura aí onde nós paramos, para não irmos correndo na leitura e passando coisas, né? Vocês viram quem é o dragão? É Roma. O que é que Roma faz aqui? O que é que Roma faz aqui? Ele diz assim, o dragão ficou irado com a mulher que traria o filho varão, que governaria todas as nações com uma vara de ferro, e ele jorrou água de sua boca. Onde foi isso? Vocês se lembram? Quando os reis magos chegaram em Jerusalém e disseram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? E Jerusalém não sabia. E era lá que estava acontecendo. Olha como Deus esconde as coisas. Observe que você não vai achar o caminho do céu porque você é sabido, que você é inteligente, que você estudou teologia, porque você sabe memorizar toda a Bíblia. Não, senhor. Isso não te levará ao céu. É que Deus esconde de um e revela para outro. Independente da tua cultura, ele se revela. E quando os magos chegaram em Jerusalém e disseram, cadê aquele que é nascido dentre os judeus? Eles disseram, aqui, não sabemos disso. Aí levaram até Pilatos, né? E Pilatos disse, quem? Quem que nasceu aqui? Ele disse, não, aquele que é o rei dos judeus, ele nasceu aqui. Ele disse, há quanto tempo? Já faz uns 2 anos, é uma criança. Ah, foi. Então, quando vocês acharem ele, vocês voltem por aqui e me comuniquem que eu também quero adorá-lo. Mentira. Quando eles deram as costas, saiu a ordem. Matem todas as crianças de 2 anos para baixo. E saíram matando crianças de todo lugar. Mas Deus já tinha escondido o seu novamente. Então aí está o dragão.
aí está a água que sai da sua boca, aí está ele querendo matar o filho daquela virgem. Então ele diz assim, veja, mas o dragão vermelho, primeiro ele se colocou diante da mulher. Então logo que a mulher desse à luz a este filho, ele iria devorar aquela criança tão logo que ela a trouxesse. Agora, quem se colocou diante da igreja israelita? A mulher, Israel, para devorar seu filho Jesus tão logo que nascesse. Roma, Herodes proclamou, não foi Pilatos, foi Herodes, que todos teriam que matar toda criança de 2 anos para baixo. Ali saiu um assassino que matou todas as crianças hebreias pelo país afora. Olha, você vê, irmão, que esses homens, o irmão Brana diz, esses homens não eram endemoniados, eles eram demônios. Existem pessoas que não são endemoniadas, elas são demônios. Nunca vai haver uma conversão. E veja a capacidade de maldade que elas têm, é tão grande que eles mandam matar as crianças brincando como se não fosse nada. Olhe para você, olhe o teu sentimento se você vê uma criança cair, ferida, machucada, como fica teu coração? Esses homens não tinham coração, eles mandavam matar, cortar a cabeça, cortar no meio. Eles faziam isso. E isso está por aí, essa maldade continua. Tem pessoas que se pudesse te matar, elas te matariam por inveja do que você é. Elas não te matam porque existem leis, existem espíritos de Deus que estão protegendo aquela pessoa. Mas se elas pudessem te dar um tiro, ela te daria. Por que a Bíblia diz que se tu odeia teu irmão sem causa, ele diz, você será julgado como homicida, porque Deus sabe que você só não mata aquela pessoa, não é porque você não quer, é porque você sabe das consequências e da oportunidade que você não tem, mas no seu coração aquela pessoa estaria morta. Isso é muito sério, irmão. Isso é muito sério. Por isso a Bíblia diz, se aquele que odiar seu irmão sem causa será julgado como homicida. Então veja a maldade de Herodes, veja a soberba do homem como é louca. Quando os magos deram as costas, ele baixa o decreto, matem todas as crianças de 2 anos para baixo. Eu não quero ninguém ameaçando o meu poder. Eu não quero ninguém disputando comigo, eu sou só eu. E acabou-se. E aí mandou matar. Então ele diz assim, ali saiu um assassino que matou todas as crianças hebreias pelo país afora. A mesmíssima coisa que Faraó fez para apanhar Moisés. Veja. O qual era um tipo dele. A mesma coisa aconteceu no Egito. Quando disseram para Faraó, olha, está havendo um boato lá entre os judeus que são teus escravos, que nasceu um entre eles lá, que vai ser o libertador, que vai te enfrentar, que vai destruir o Egito, que vai ser o líder deles. E disse, é mesmo? Então mande matar. Quanto tempo? 2 anos, manda matar. A história se repetindo. A história se repetindo. E Faraó mandou matar todas as crianças de 2 anos. Mas no meio daquilo, Deus já tinha providenciado um escape. Deus já providenciou um escape para você que você nem imagina. Amém? Ele está cuidando de tudo. Você não vai entrar no céu porque você é sabidão, não. Você vai entrar porque Deus se agradou de você e te escolheu antes da fundação do mundo. Aleluia. Então Ele está cuidando de tudo.
Ali mesmo fora eu estava contando para os irmãos, eu olhando para a minha vida, eu tenho prestado atenção na minha vida. Você deve prestar atenção na sua vida, na trajetória de vida. Não é a primeira vez que eu sofro um acidente de carro. Eu já sofri muitos acidentes, mas eu sofri um ainda muito pior. Eu ainda era jovem, solteiro, dirigindo caminhão. E quando eu cheguei na empresa de manhã para trabalhar, eu fui examinar o caminhão que eu trabalhava, eles são 2 pneus de cada lado lá atrás. Ele tinha um pneu furado de um lado e um pneu furado do outro. E o meu patrão disse, olha, não dá tempo de trocar, tu tem que ir em tal lugar e trocar essa carga. Eu disse, mas esse caminhão vai virar, quando ele bater no buraco que ele fizer assim, ele não vai ter um pneu cheio para aguentar, ele vai virar. Se não vira, não vai. Eu já saí consciente que o caminhão ia virar. E não aconteceu outra coisa. Quando eu bato num buraco, o caminhão vai lá e volta. Quando ele volta, não tinha o pneu cheio para aguentar ele. Aí ele foi, aí ele saiu virando assim. O que era mais interessante, atrás do banco estava a bateria do caminhão. E você sabe que uma bateria de caminhão, um homem só não carrega. 2 carrega e fazendo força. E uma bateria desse tamanho, ela pesa, ela tem chumbo dentro dela. E aquela bateria arrancou por detrás do carro, passou por cima da minha cabeça, que era o mais difícil aconteceu. Ela voou por cima da minha cabeça, saiu pela janela, o caminhão virando. E eu dentro do caminhão. E voou. Se uma pontinha daquela bateria encostasse na minha cabeça, acabou o Dário. Então você olha a sua vida e vai vendo que a mão de Deus está aí. Naquele dia eu saí, não quebrei nada. O companheiro que estava comigo torceu essa parte aqui do braço dele. Não quebrei nada. E o caminhão deu umas 3 carambelas e caiu em pé. E a bateria voou. Você diz coincidência? Eu pergunto, Moisés foi coincidência? Jesus foi coincidência? Quando o mundo queria matá-los, Deus os guardou. Quando o diabo tentou te matar muitas vezes no hospital, num acidente, numa condição, numa fogueira que você ia morrer queimado, Deus te guardou ali. Deus tem te guardado. Então as coisas não acontecem por um acaso. O incrédulo crê no acaso. Eu não creio no acaso. Eu creio numa predestinação, numa eleição feita por Deus antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse. Então ele diz a mesmíssima coisa que Faraó fez para apanhar Moisés, o qual era um tipo dele, matou todos os meninos e falharam em acertar nele. Milhares de crianças morreram, mas não atingiram o predestinado de Deus. Olha, irmão, isso é para pensar profundamente. Isso é para meditar profundamente. Isso é para você levar Deus mais a sério na sua vida. É para você acreditar que você não está só, que Deus está cuidando. E a melhor coisa que você pode fazer é escutar a voz de Deus e obedecer a Deus. Aleluia. Deus sabe como escondê-los. Observe isso. Observe porque a Bíblia não é entendida por todos. Porque Deus está escondendo algo. Essa mensagem está escondida, você sabia? Eu encontrei um monte de crente ali na feira. Preguei. No dia que eu dei uma literatura da mensagem para ele, morreu todo mundo.
Está vendo? Eu desconfiava que era uma seita, que era um falso. Morreu todo mundo. Por quê? É uma mensagem escondida. Olha onde ela está aqui. Veja se as denominações fizeram um avivamento para recebê-la. Não fizeram, querem matá-la. Eu disse, o quê? Você vai para aquela igreja? Não faça isso. Aquilo é uma seita. Quem é Jesus? Vamos matá-lo. Quem é as religiões? Solta Barrabás e crucifica Jesus. O velho espírito não morreu. Veja o que você está escolhendo na sua vida hoje. Veja se você não está soltando um ladrão e prendendo Cristo para longe de sua vida. 54. Oh, não está você feliz por estar escondido? Oh, um esconderijo. A Bíblia diz, assim também vós, considerai-vos mortos, e a vossa vida em Cristo, escondida em Cristo e selada pelo Espírito Santo. Viu como sua vida também é escondida? Viu? É tão escondida que ninguém vai te compreender. Se você é uma moça que leva a sério esta mensagem, lá na escola você é a coisa mais estranha que existe. Se você estiver levando a sério. Mas se você aqui é uma coisa e lá na escola é outra, logo baixa o nível do mundo e se entrega aquilo ali, ninguém nem vai saber quem tu és. As pessoas nem vão notar que tem alguma coisa especial em você. Você brinca que nem elas, você namora que nem elas, você acha graça das imoralidades. Então, bem, não tem muita coisa nisso não. Mas leve a sério essa mensagem e você vira um pássaro estranho lá no seu trabalho, lá na sua escola. E no meio de sua família também. Aí eles vão dizer, ela só quer ser. Ela quer ser melhor do que todos. É logo que você vai ouvir o diabo dizer, essa pessoa não é tudo isso que dizem. Aí começa, olha, para enfraquecer tua fé e te jogar com a cara no chão, querendo desmerecer você. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, querida, se você está posicionada, segure firme, que o diabo se queime lá para o inferno. Isso é problema dele. Mas tem que aparecer uma vida vivida e diferente daquela que o mundo está apresentando, ou você nunca teve com Cristo. Que uma pessoa que uma vez tem uma experiência com Deus, de verdade, ela é diferente. O mundo não interessa mais, o mundo morre. Parente, família, não morre de paixão, não. Minha paixão é Cristo. Eu amo as pessoas. Se puder salvá-las, eu vou ganhá-las para Cristo. Vou pregar tudo que sei para removê-las do pecado. Mas se elas não querem, então, por favor, deixa eu seguir o meu caminho. Eu tenho um caminho a seguir. Aleluia. Então ele diz, vós considerai-vos mortos e vossa vida em Cristo, escondida em Cristo e selada pelo Espírito Santo. O diabo não poderia te encontrar se ele tivesse que fazê-lo. Ele simplesmente não poderia fazê-lo. Vê? Você está escondido em Cristo. Considerai-vos mortos e suas vidas escondidas em Cristo, escondida em Deus através de Cristo e selada pelo Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Agora este remanescente era a Virgem Nécia, na qual ele jorrou a água de sua boca para guerrear com os remanescentes da semente da mulher. Agora, o que é um remanescente? Você tem que ajuntar estes tipos a uma igreja que é uma igreja natural.
Talvez eu possa desenhar isto aqui e deixar um pouquinho mais claro. Agora, irmão Neville, se eu ocupar um pouquinho do seu tempo, você apenas me desculpe. Amém. O Senhor não está ocupando. Agora está. Agora recordem que ali está o quê? O incrédulo. Eu colocarei IC, incrédulo. Este é o pecador. E aqui está o outro que é um formal. Eu colocarei FO, igreja formal. Então aqui está o outro que é a igreja salva, SA, a igreja salva. Agora guarde-os em sua mente o tempo todo. Por que ele está dizendo guarde em sua mente o tempo todo? Por quê? Porque no decorrer da pregação isso vai voltar a ser mencionado. Então você vai se lembrar do quê? Dos incrédulos, que é o pecador, da igreja formal, e você vai se lembrar da igreja salva. Essas três coisas. Agora, nesta igreja salva, existem duas classes. Nesta igreja aqui e aqui, que foi tipificada por Cristo. Uma delas era uma virgem nécia, e a outra tinha azeite em sua candeia. Agora, todos vocês, quantos se recordam da história, nós entraremos nisso apenas em 1 minuto. Agora, primeiro, antes de fazermos isto, vamos para os 144.000 de Apocalipse 7, para que então isso possa ser realmente compreendido. Agora, você deve lembrar disto. E você que está anotando isso, Apocalipse 7, vamos tomar nosso tempo. E você não vai batizar até depois do culto nesta manhã. Eu vou tentar colocar meu relógio aqui em cima e observar as horas para que possamos ir embora. Agora nós temos mais ou menos mais 2 horas agora, e que o Senhor nos ajude a entregar esses estudos. Depois destas coisas, agora, o capítulo 6, agora eu quero a atenção de vocês. Lembre que essa mensagem, eu falei no começo do estudo dessa mensagem, eu disse para vocês, essa mensagem é do ano 60. Os selos foram abertos em 63. Então agora nós vamos entrar num assunto que ainda era interpretação e não revelação. Por isso você tem que olhar compreendendo isso. Então ele diz, o capítulo 6 trata sobre o cavalo branco, que era o Espírito Santo, que saiu conquistando para conquistar. Então vemos o cavalo amarelo, morte e o inferno seguia. E cada um daqueles cavaleiros no cavalo. Agora, depois destas coisas, depois desta grande destruição, o primeiro que saiu foi o Espírito Santo pela terra, conquistando e para conquistar. Então veio um no grande tempo de fome, uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e assim por diante. Mas não danifiqueis meu azeite nem meu vinho. E então até que abriu estes selos. Veja. Agora você pega a sua Bíblia e abre em Apocalipse 6. Podem pregar a sua Bíblia e abra Apocalipse 6. Vou mostrar algo aqui para vocês. Em outra mensagem, o irmão Brana diz assim, ele estudou muito o livro dos Adventistas, devido a ser um povo muito estudioso, e ele disse, esse foi o melhor que eu pude pegar sobre essa interpretação de Apocalipse 6. Mas vejam bem, essa interpretação que é dada sobre o cavaleiro do cavalo branco não é Cristo, isto é o anticristo. Eu vou mostrar para vocês Apocalipse 6. Ele diz assim,
E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Observe bem, este foi o primeiro selo aberto. Quando este selo foi aberto, em 63, aí Deus revela uma coisa que o irmão Brana pensava que era e não era. Aqui ele diz assim: e sobre o cavalo branco, no parágrafo 61 do livro As 10 Virgens, e sobre o cavalo branco, que era o Espírito Santo que saiu conquistando para conquistar. Não era o Espírito Santo, era o anticristo, porque nenhum engano que vier até você, ele vem sem uma máscara. Nunca o diabo vai chegar na tua porta e dizer: eu sou diabo. Ele vai dizer: eu sou Deus. Aí tu vai logo se ajoelhando. Por isso tem pessoas que dizem assim: olha, falou em Deus, eu quero estar lá. Isso é a maior armadilha que o diabo já pôde fazer. Porque nem tudo que diz meu Deus, entrará no reino do céu. Então, porque falou em Deus, eu estou lá. Não é assim não. O diabo se disfarça, que nem o lobo do Chapeuzinho Vermelho, que vocês conhecem a história desde criança, né? O lobo, para pegar o Chapeuzinho Vermelho, ele não poderia estar como lobo, ele tinha que se disfarçar na vovozinha. Então ele se disfarçou na vovozinha, e aí o Chapeuzinho Vermelho chegou lá e deu uma olhadinha e disse: mas vovó, a senhora está estranha? Que foi, minha netinha? Vovó, você está com um focinho grande, uma boca grande, né? A senhora está com uns olhão. O que é isso, uma orelhona? E aí o lobo dizia: ah, minha orelhona, minha filha, é para te ouvir melhor. Olha como ele era gentil, né? Olha como ele era dócil, é para te ouvir melhor, querida. E esses olhão, vovô? Não, isso aí é para te enxergar melhor, minha queridinha. E essa bocona aí, vovó, o que é isso aí? E isso é para te engolir. Não era assim? O engano não tem que se disfarçar. Você vai enganar alguém com uma nota de 10 reais, ela em branco, você vai dizer que é 10 reais. Você pega o lenço, você quer uma nota de 10 reais. O pessoal vai rir de ti. Tu tem que pegar uma nota de 10 reais bem parecida, que quantos de vocês, eu já peguei dinheiro falso? Quantos já pegaram dinheiro falso? Ó, eu já peguei dinheiro falso, já passei vergonha com dinheiro falso. E aí, olhava e, cadê, onde é que está bem aqui? Tão bem feito, a falsidade tão bem feita, que se não for na mão de um especialista, você é enganado. Então todo engano tem que ser bem parecido com o original, senão não te engana. Então o cavaleiro do cavalo branco parecia Cristo. Mas tem uma coisa lá que quando os selos foram abertos, denunciou ele. Lá diz assim, ele tem um arco. Observe lá, leia na sua Bíblia, diz: ele tem um arco, mas não fala em flecha. Observa que ele tem um arco, mas não fala em flecha. O que isso está dizendo? Ele faz barulho, mas não tem poder. Quem era o anticristo? Eram 4 cavaleiros? Também não. Eram 4 cavalos e um cavaleiro. Ele apenas saía de um cavalo e mudava a cor do cavalo. E montava no outro cavalo. E aí ele veio no cavalo vermelho, depois veio no cavalo preto. No fim ele termina montado num cavalo amarelo. Por que amarelo? Amarelo é mistura de cores. O que é isso? Misturaram a palavra com interpretação humana, hibridaram e isso se tornou uma mentira, um evangelho falso. E você observa, você pode ler isso em casa com calma, Apocalipse 6, você observa que ele muda nos cavalos. Quando ele chega no último cavalo, você vai observar que os 3 anteriores não aparece nome. Mas quando ele chega no último, a Bíblia diz: e o seu nome é Morte. Vamos ver onde é que está.
6, o quarto selo, né? Versículo 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste e as feras da terra. Veja, seu nome é Morte. Aí aparece o nome dele, aí ele é identificado. Mas isso só pode ser visto quando em 1963 os selos foram abertos e Deus foi mostrando esses pequenos detalhes ao profeta e a coisa foi tomando forma. Mas é assim, ele começa num cavalo branco, ele está lá em Roma, sentado, ele tem uma mitra sobre sua cabeça e nela está escrito Vicariu Filii Dei, que quer dizer no lugar do Filho de Deus. E se você interpretar em algarismo romano Vicariu Filii Dei, você vai ter uma surpresa: 666, a marca da besta. Agora, ela é a grande prostituta, mas ela tem suas meretrizes, que são suas filhas, que carregam a mesma doutrina que ela criou no ano 325, no Concílio Mundial das Igrejas. Ela criou a doutrina da Santíssima Trindade, colocando Deus como três pessoas, quando em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar Deus dizendo eu sou o segundo, eu sou o terceiro. Não, eles dizem, as denominações dizem, mas Jesus diz: eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então você vai ver que as coisas vão se esclarecendo. E na medida que você lê a mensagem, aquilo que você leu ainda agora, que não era entendido, agora é clareado a você. Deus se dando a conhecer através de uma revelação. Então aí está. Então aqui ele diz assim. Vocês leram no 62... Depois destas coisas, desta grande destruição, o primeiro que saiu foi o Espírito Santo pela terra, conquistando e para conquistar. Então veio um no grande tempo de fome, uma medida de trigo por dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, e assim por diante, não danifiqueis meu azeite nem meu vinho. Mas observe, isso aqui é um outro estudo, né? Isso aqui é um outro estudo, porque quando esses 4 cavalos saem, para cavalgar sobre a terra, também sai 4 animais para combater este cavalo. Deixa eu achar aqui nas escrituras, que nós já vamos encerrar, mas se alguém achar primeiro, você pode me dar, né? Os 4 animais. Observe que no versículo 1 do capítulo 6, ele diz assim: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. Vem e vê. Havia 4 animais. Então, vem ver. Quando esses 4 animais saem para combater os 4 cavaleiros do Apocalipse, eles dizem assim: e não toqueis no azeite nem no vinho. O anticristo sai para enganar.
espalhe a sua mentira pelo mundo. Mas havia uma ordem que saiu: não toqueis no azeite nem no vinho. O que é o azeite? É o Espírito Santo. O que é o vinho? É o estímulo que a revelação produz. Ele não podia tocar na revelação. Aquilo que Deus se faz conhecer a quem Ele quer. O diabo não podia intervir nisso. Eu vou dar um exemplo assim bem simples para vocês, para ajudar nesse entendimento. Você se lembra de Jó, quando o diabo foi na presença de Deus e Deus disse: tu viste o meu servo Jó como é fiel? Ele disse: vi. Mas ele só é fiel a ti porque tu abençoa ele. O Senhor disse: não, ele é fiel a mim em qualquer circunstância. Ele disse: mas se tu tocar nas coisas dele, ele vai te amaldiçoar na tua cara. Então Deus disse: vai, toca nos bens dele, tira tudo que ele tem, até na saúde dele, mas não toca na vida dele. Veja, o diabo tinha liberdade para ir até um certo limite, mas dali ele tinha que voltar. Então ele lançou pragas sobre Jó. Jó sofreu, gemeu, chorou, mas Jó foi fiel em qualquer circunstância a Deus. Mas ele não podia tocar na vida de Jó. Então, quando o anticristo sai para enganar o mundo, cavalgando no seu cavalo, enganando milhares de pessoas, levantando sua religião, sai uma ordem do céu e diz: e não toqueis no azeite nem no vinho. Não toques no Espírito Santo, nem toques no vinho, que é o estímulo que a revelação produz. Ele não pode impedir que o Filho de Deus saiba o que Deus sabe. Amém? Ele não pode tocar nessas coisas. Por isso eu disse nesta manhã, conversando com os irmãos, isso Deus está nos dando a conhecer, porque Deus ensina seus filhos. Mas independente disso, nossa cultura, nossa sabedoria humana nunca nos ajudaria a achar o caminho se Deus não mostrar ao nosso coração. Nós somos totalmente dependentes dele. Ele disse em poucas palavras, ele disse: sem mim nada podeis fazer. Então há uma revelação onde a noiva está alicerçada, onde o diabo não pode tocar nisto. Amém? Então que Deus nos abençoe nesta hora, que Deus nos guarde. Nós vamos parar aqui no parágrafo 63, né? Vamos deixar para o próximo domingo, mas fiquemos cientes de uma coisa, que muitos homens sábios têm se levantado nesses dias, e eles dizem: agora saiam de lá e me sigam, porque agora eu é que sei a revelação. Não, Senhor, Deus levantou um profeta, e depois dele não tem mais outro. E aquilo que estava no profeta estará na noiva. Isso não vem pela sabedoria humana, isso vem de Deus ao coração do homem. Que Deus nos abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos. Adoramos, Rei dos Reis e Senhor,
te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. De pé agora. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Obrigado, Pai, por esses momentos tão especial para nós. Quer se assentar e te ouvir, Senhor, ouvir palavras inefáveis, ouvir os segredos do céu que ao homem comum não é lícito nem falar, Senhor, mas ouvir os segredos do noivo sendo contado para a noiva. Sim, Pai, que coisa perfeita, que coisa gloriosa, Senhor, é estar na Tua presença, ouvindo, Senhor, o Teu semear, ouvindo os Teus ensinamentos, ouvindo a Tua voz. Obrigado, Deus. Abençoa nosso retorno para casa, leva-nos a cada um em paz e em segurança. E se tiver uma oportunidade, queremos voltar no fim deste dia para comemorar a Tua morte e os Teus sacrifícios naquele dia no Calvário. Recebe a nossa adoração, a nossa gratidão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe. Cumprimente seu irmão, diga: Deus te abençoe.